Começa agora o tempo de antena do Movimento para a Democracia. O Partido da Liberdade, da Democracia e da Esperança para Cabo Verde. Boa tarde. Saudações amigas a todos os cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora. Esta semana abordamos no nosso tempo de antena, espaço livre de comunicação do MPD com a sociedade cabo-verdiana, o discurso do líder parlamentar no encerramento do debate sobre o Estado da Nação, a conferência de imprensa do Dr. Luís Leite sobre o Dia Internacional da Juventude, a visita da delegação do MPD ao Instituto Nacional de Estatísticas e a agenda do presidente do MPD. O tempo de antena continua ainda a abordar o debate parlamentar sobre o Estado da Nação, desta feita com o discurso de encerramento do líder parlamentar Dr. Fernando Elísio Freire, que uma vez mais alertou o governo do PAICV para a difícil conjuntura económica e social do país, desafiando de igual modo o Primeiro-Ministro para a adoção, já no quadro do Orçamento do Estado para 2014, de um conjunto de medidas tendentes à promoção do crescimento económico, com ênfase na competitividade das nossas empresas, na melhoria do ambiente de negócios e no combate ao desemprego. Senhor Primeiro-Ministro, responsabilidade lhe é dinho. Ora que te permite que igrejas de Cabo Verde, todo tipo de igrejas na Cabo Verde, da flama a situação do país é bastante difícil, é preciso no trabalho de ONGs, empresários, sindicato, sociedade civil, ninguém te chama, mas que se critica ali, hora que a oposição fazer, ele é oca, ciumenta e sem credibilidade. Qual de que as igrejas que não reclama que tem credibilidade? Qual de que os sindicatos que não reclamam que tem credibilidade? Vocês têm exatamente a mesma discurso e mesma visão que não tem de Cabo Verde nesse momento. Senhor Primeiro-Ministro, nesse encerramento desse debate ali, não quer falar governo, mas o governo continua a fugir de sua responsabilidade. O governo tem que prestar conta para modo que 400 milhões de contos de posse, o país tem 90 mil pessoas no emprego ou no subemprego. O governo tem que prestar conta para isso, para mais de 400 milhões de contos de posse. O país teve, para a primeira vez na sua história, é preciso ficar bem claro, para a primeira vez na história de Cabo Verde independente, um crescimento económico negativo. Para a primeira vez na história de Cabo Verde independente, crescimento de PIB per capita negativo. Para a primeira vez na história de Cabo Verde, mais elevada dívida pública. Pela primeira vez na história de Cabo Verde, maior número de empresas apresenta resultados negativos. Pela primeira vez na história de Cabo Verde, jovens com 17 anos, é maior número, está fora do sistema escolar. Que ali que o resultado de governação de PAICV é que qualquer poesia, é que qualquer música, nem que nenhuma forma de insulto à oposição que está fazendo a realidade ser escamoteado. Orçamento do Estado está bem. Um dos maiores problemas que famílias cabo-verdianas têm que deteriorar-se esse custo de vida foi luz, água, transportes e telefone aumento. MPD está disposto a baixa IVA sobre esse produto para níveis que as famílias podem pagar. E está disposto a trazer as medidas para o orçamento do Estado? Tem grandes empresários, tem jovens que te brotam ideia, tem jovens que construem, e o transforma, e aumenta a parceria com a juventude e com empresários jovens. Tem o trabalho que o Estado está a fazer, moda promoção de informações, moda crédito mal parado que é o mundo que está dado para critérios eleitoristas, que se estivesse na Associação de Jovens Empresários está gerir com mais eficácia, com mais empenho e acima de tudo com mais rigor, não tinha de certeza muito mais jovem hoje está conseguindo maior níveis de criação de emprego e maior níveis de criação de riqueza. A MPD está disposto a fazer solução para aqueles jovens lá. Não está disposto àquela ou não quer continua te desresponsabiliza perante os jovens. Já não falhou aquele que é nosso compromisso e aquele que é a real situação do país. Não te espera a resposta. Nunca te espera irresponsabilidade. Nunca te espera mais insultos. Mas ao povo de Cabo Verde uma palavra. Coragem
coragem, que vamos mudar este primeiro-ministro. Muito obrigado. O MPD assinalou o 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude, com uma conferência de imprensa concedida na cidade da Praia pelo membro da Comissão Política Nacional responsável pela área da juventude, Dr. Luís Nobre Leite, que apelou à confiança e esperança dos jovens quanto ao futuro, encarando de frente a situação social e económica difícil por que passa o país e que atinge diretamente o cotidiano dos jovens que sempre deram provas de entrega à causa de Cabo Verde nos períodos mais decisivos da sua história. No momento em que o país atravessa um período muito difícil, marcado por uma situação económica e social que começa a assumir contornos preocupantes pelos impactos diretos na vida das populações, com particular incidência na camada juvenil, o MPD gostaria, nesta ocasião, de partilhar com os jovens cabo-verdianos uma mensagem de confiança e esperança, desafiando-os a não se resignarem face às adversidades, a acreditarem nas suas potencialidades e com a irreverência e a propensão para rupturas que sempre caracterizou a juventude cabo-verdiana, a procurarem novas causas por que lutar nos dias de hoje, com os olhos no amanhã. Lembrar-lhes que, ao longo da história de Cabo Verde como Estado e nação, os jovens cabo-verdianos sempre estiveram na linha da frente, dizendo-se presentes para responder aos desafios do seu tempo. Primeiro, na luta pela independência da pátria, de seguida na conquista da liberdade e da democracia na pátria e, a todo o tempo, na construção de soluções para o desenvolvimento destas ilhas. Luís Leite garante igualmente um diálogo permanente e de igual para igual com a juventude cabo-verdiana para que em conjunto sejam encontradas as melhores soluções para a camada mais representativa do país. Queremos, pois, manter com os jovens cabo-verdianos um relacionamento de igual para igual, assente num diálogo permanente e sincero para, em comunhão de esforços e sinergias, possamos construir as melhores soluções para a juventude e não as mais fáceis. Ambicionamos uma juventude comprometida com as causas do país, que possa sentir-se realizada e envolvida com o seu desenvolvimento, contribuindo e emprestando a sua mais-valia, onde se sentir mais útil, sem que lhe sejam impostos condicionalismos e obstáculos que limitam a iniciativa livre, espontânea e criativa de acrescentar valor com as suas aptidões e vocações. E porque os tempos muito difíceis que enfrentamos exigem ações consequentes e responsáveis, prometemos aos jovens cabo-verdianos e ao país que, para a nova liderança do MPD, a problemática da juventude, pelo respeito e consideração que nos merecem os jovens cabo-verdianos, jamais será uma arma de arremesso político e instrumento do jogo partidário. Porque é nossa convicção que se há matérias onde a cooperação deve sobrepor-se à competição política, a juventude é seguramente uma delas. Uma delegação do MPD, chefiada pelo seu vice-presidente, Dr. Olavo Correia, encontrou-se na última terça-feira com o presidente do Instituto Nacional de Estatísticas, a quem foi transmitir algumas preocupações do partido relativamente ao funcionamento desse importante serviço de informação estatística. Para Correia, o governo do PAICV não tem cumprido a sua parte quanto à disposição dos meios que garantam uma efetiva autonomia técnica e financeira do INE. O não cumprimento dos estatutos daquela instituição é igualmente preocupação do MPD. Nós temos uma situação em que o INE está a funcionar em relação a algumas matérias fora da lei, fora do quadro regulamentar. Isso é grave, é gravíssimo. É uma omissão, digamos, grave que convém colmatar imediatamente. Os estatutos do INE prevêem um Conselho de Administração, prevêem um vice-presidente, prevêem um Conselho Fiscal e nada disso até agora aconteceu, passado quase 18 meses. Isso é gravíssimo e o Primeiro-Ministro, que tem a superintendência sobre o INE, deve responder à nação e deve, acima de tudo, colmatar esta lacuna. Temos também situações internas que têm a ver com o quadro pessoal, o estatuto remuneratório, os regulamentos de carreira, que também não foram aprovados até agora e que os estatutos e a lei do Sistema Nacional de Estatística obrigava a que já estejam aprovados. O INE precisa de recursos, quer humanos, quer financeiros reforçados, para que possa cumprir cabalmente com as suas responsabilidades. E esses recursos disponibilizados até agora não têm sido suficientes. Nós chamamos a atenção do Governo para que isso também aconteça, sobretudo agora no quadro do Orçamento do Estado para 2014. E por aquilo que eu estou aqui a dizer, em termos de incumprimento legal, em termos de funcionamento interno, faz com que, digamos, exista ao nível do INE algumas restrições
e alguns condicionamentos que põem em causa o normal funcionamento de uma instituição com a importância do INE. Portanto, o MPD chama atenção, a responsabilidade é clara do Governo de Cabo Verde e do Primeiro-Ministro, não é do INE enquanto instituição, porque o INE tem estado a fazer um bom trabalho, tem estado a fazer um esforço extraordinário, que nós reconhecemos, mas o quadro legal tem que ser cumprido na totalidade. Depois de ter presidido a encontros com militantes e simpatizantes do partido em São Lourenço dos Órgãos, no Tarrafal, em São Miguel e em Santa Cruz, o presidente do MPD, Dr. Ulisses Correia e Silva, estará de 20 a 22 de agosto nos 3 municípios de Santo Antão, onde cumprirá um extenso programa de visitas aos diversos povoados da ilha, encontros com instituições públicas e privadas, associações e com as estruturas políticas do MPD na Ilha das Montanhas. Caros calverdianos, chegamos ao fim de mais um tempo de antena do Partido da Liberdade, da Democracia e do Desenvolvimento. Juntos, construiremos uma nova esperança para Cabo Verde. Continuação de uma muito boa tarde e de um excelente fim de semana.